A paz do Senhor, irmãs. Hoje nós vamos falar da história de Rebeca e o casamento de Rebeca com Isaac pode ser descrito como um casamento perfeito, um casamento feito pelos céus. Nós encontramos a história dela no capítulo 24 de Gênesis e apesar do começo dessa história ser tão bonito, né? O relacionamento dela com Isaac e a vida familiar deles desmoronou por completo ao longo do tempo. A Rebeca nunca aprendeu como administrar adequadamente o seu lar. Nós podemos aprender muito com a vida dela, mesmo sendo ela um exemplo de algumas coisas que nós não devemos fazer. Na sua vida, ela teve muitos problemas que poderiam ter sido evitados se ela tivesse escolhido confiar totalmente nas promessas de Deus. A primeira parte da história de Rebeca nos conta como ela e Isaac, o filho de Abraão, se conheceram. Abraão pediu para o seu servo, o servo de confiança, o mais antigo da casa, para que ele fosse até a casa dos seus familiares, na casa da sua parentela, para escolher uma moça que fosse da sua família, que testificasse da mesma fé no Deus verdadeiro, para se casar com seu filho Isaac. Essa parte da história está relatada em Gênesis, no capítulo 24, dos versos 42 ao 47. O servo dele ficou com um pouco de medo, porque Abraão e a sua família viviam numa terra de cananeus, numa terra de idólatras, Então o servo pensou, que moça vai me seguir até aqui para se casar com Isaac mesmo sem conhecê-lo? Mas Abraão o fez jurar que ele traria a moça para se casar com Isaac. E falou para ele que se chegando lá e ele falando tudo que Abraão lhe disse para falar, a moça não quisesse vir, que ele estaria livre da promessa que fez. Então seu servo foi. E chegando ali, na terra natal de Abraão, o servo orou e falou para Deus que a moça que viesse até o poço tirar água e desse água para ele e ainda para os seus camelos, essa seria a escolhida para Isaac. Ele mal terminou de pensar e Rebeca já vinha com um cântaro. Ele pediu água para ele beber, ela deu, e ela falou que ia dar água para os camelos dele até que eles estivessem saciados. O servo imediatamente reconheceu que a mão de Deus o havia guiado ao encontro de Rebeca. Ela era parente de Abraão, exatamente da família que ele tinha ido procurar. Ele se prostrou e adorou ao Senhor. Os familiares dela também reconheceram que só podia ser Deus que havia enviado aquele servo e disseram que ele poderia levá-la se assim ela desejasse. Em Gênesis 24, 58, fala que eles chamaram Rebeca e perguntaram para ela, queres ir com este homem? E ela respondeu, irei. Rebeca juntou todos os seus pertences e os servos dados a ela e partiu com o servo de Abraão para um lugar desconhecido para se tornar esposa de um homem que ela não conhecia. Ao responder sim, quero, Rebeca expressou o seu desejo de obedecer a Deus. Gênesis capítulo 24, versos 63 ao 67, relata o que aconteceu quando Isaac e Rebeca se conheceram. Eu acredito que foi amor à primeira vista. A Bíblia fala que assim que a conheceu, Isaac encaminhou ela para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou Rebeca por esposa. O amor deles era claro e as bênçãos de Deus estavam sobre a vida deles. Porém, apesar de estarem casados por 20 anos, eles ainda não tinham filhos. Isaac orou pedindo a Deus um filho e Deus respondeu à oração dele, dando meninos gêmeos. Rebeca ficou grávida. Mesmo antes do nascimento dos gêmeos, Rebeca sentia uma grande luta no interior dela. Ela orou ao Senhor sobre isso e Deus lhe avisou que ela estava grávida de gêmeos. E a profecia de Deus a respeito dos gêmeos foi dada antes mesmo do nascimento deles e é encontrada em Gênesis capítulo 25, verso 23. Respondeu-lhe o Senhor Deus: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte e o outro será mais fraco. O mais velho servirá o mais moço. A Bíblia fala mais ali sobre a vida dos irmãos
né, dos gêmeos em Gênesis capítulo 25, verso 27 e 28. Eles viviam competindo e Esaú era o primogênito e era o preferido de Isaac. Já Jacó, o mais moço, era o preferido de Rebeca. Bom, todas nós sabemos a artimanha de Rebeca ali, o que ela armou com Jacó para que ele recebesse o direito à primogenitura no lugar do seu irmão. Ao envelhecer e perder a visão, Isaac decidiu que era tempo de dar a bênção ao filho mais velho. Rebeca percebeu o que estava para acontecer e queria que Jacó, o filho favorito dela, recebesse a bênção no lugar de Esaú. Ela se esqueceu da promessa que Deus fez para as gerações que viriam a partir de Jacó e Esaú. Bom, nós sabemos que Jacó e Rebeca enganou Isaac e foi assim que Jacó recebeu a bênção no lugar de Esaú. E quando Esaú descobriu o que tinha acontecido, ele ficou furioso, ele queria matar Jacó. E para salvar a vida de Jacó, Rebeca enviou ele para a casa do irmão dela, para Labão. Jacó viveu e trabalhou na casa do tio durante 20 anos. Quando finalmente ele regressou para a casa do seu pai, a sua mãe já tinha falecido. Então veja a consequência do ato impensado de Rebeca. Ela morreu sem ter o direito de ver novamente o filho preferido dela. Após um começo tão bonito, uma perfeita combinação de Deus, né, de casamento, eles deviam ter sido assim, felizes para sempre. O que nós podemos aprender com a vida de Rebeca? Em primeiro lugar, nós temos que ter completa fé em Deus. Ela demonstrou isso no começo, ela confiou no Senhor quando ela saiu da casa de seus pais e ela foi se encontrar com Isaac e se casou com ele. Nesse episódio, ela demonstrou total confiança no Senhor e dependência nele. No entanto, mais para frente, ela se esqueceu da soberania de Deus. Ela deveria ter esperado Deus agir. Ao invés disso, ela decidiu fazer tudo à sua própria maneira. Ela quis dar aquela famosa ajudinha para os planos do Senhor. Outra lição, agora para as mães, uma lição muito importante, foi o que o injusto favoritismo do pai e da mãe causou para os filhos e os transtornos que trouxe para a família. A divisão causada por eles entre um filho e outro foi devastadora. Para finalizar, Rebeca era uma linda mulher e com muitas virtudes. Ela era inteligente, amável, ágil em pensar, com grande iniciativa e também voluntariosa. No entanto, ela permitiu que o amor por seu filho mais novo a tornasse uma mulher fraudulenta. Ela traiu seu próprio esposo. Nós não devemos seguir este mau exemplo de Rebeca. Muito pelo contrário, nós temos que permitir que Deus controle a nossa personalidade por meio do Espírito Santo. Nós podemos confiar que o Senhor cumprirá a sua perfeita vontade nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos, dos nossos esposos e de toda a nossa família. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família e abençoe o seu lar.